Bom, está começando mais um episódio do The Big Talks. Eu, Átila Abdala, médico de formação. Meu amigo Rodrigo Andrade, engenheiro de formação. E a gente tá precisando de uma grana extra, comprar fralda para criança. A gente vai desenvolver esse projeto cada vez mais. E o convidado de hoje, para juntar essas duas áreas da engenharia e medicina, nosso grande amigo e meu grande amigo especial, Leonel Júnior. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, Leonel. Leonel, engenheiro civil, formado pela UFA há 12 anos, coordenador de obras da maior construtora da América Latina e agora estudante de medicina da Unicerrado em Goiatuba, iniciando o 3º ano, investidor, empreendedor no ramo imobiliário, atleta e ele está devendo uns encontros com alguns amigos. Seja bem-vindo, Leonel. Seja bem-vindo, Leonel. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que isso vai pro ar. Muita bondade sua falar que eu sou um atleta. Agradeço, é uma satisfação estar aqui, né? O Leonel é a junção das nossas experiências aqui, né? Soma tudo aqui e dá o Leonel, hein? É, um pouco menor, mas Ele reduzido, faz mais ou né? menos, dá o Leonel. A versão reduzida. Essa piada é esperada, né? Bicho. Há décadas eu escuto Medicina, ela. engenharia. É a versão compacta e mais desenvolvida, com um motor melhor. Um cabelo. É, evolução, né? Evolução, né, Leonel? Evolução. Cabelo temos, né, Rodrigo? É, com certeza, eu tenho também. Comprado ou não, temos. Ai, Não eu é vou meu. chegar lá. Comprei, é meu. Tô tomando um negocinho agora que tá ajudando. Depois eu vou falar em outros episódios aí. Bom, Leonel, seja bem-vindo. O intuito de te trazer aqui, acho que é mais para você contar um pouco da sua história de vida, de como você começou, do que te fez brilhar os olhos, de como foi esse seu início, se foi em Tumbiara ou outra cidade, de você ter chegado na engenharia, ter trabalhado numa das maiores empresas do Brasil, vou falar do mundo, né? Não vou citar nomes de empresas aqui, mas no seu auge, talvez, dentro da empresa, porque eu acompanhei de perto, ele resolveu largar tudo e iniciar a medicina. Quando ninguém esperava, ninguém sabia. Foi uma surpresa para todo mundo. Queria saber mais sobre isso, sobre sua vida, sobre esses pontos. Interessante que você participou um pouco agora na transição. Eu participei antes, durante a faculdade, né? A gente se via muito na engenharia e depois durante o trabalho. A gente falou sobre engenharia algumas vezes, né? Engenharia civil. Rodrigo é meu contemporâneo de UFO, né? Acho que a gente trombou algumas vezes lá na faculdade. E o Átila também eu vivi parte da medicina dele, né? Da faculdade, então eu vi muito do que ele passou. Bom, o Átila... Desde a infância também, que a gente jogava bola junto. Inclusive quebrei seu braço, né? 5, Uma vez. 6 anos. Meu Jogou Deus. bola então a gente é amigo desde criança mesmo. Era futebol ou era jiu-jitsu? Pois é. Misturado, né? Nós somos agressivos. O Átila resumiu a minha história em talvez 1 minuto e meio, né? Desde que eu era molecote, jogava bola e estudava para ser engenheiro, que é algo que surgiu lá nos primórdios, principalmente acho que pelo meu avô, que era construtor, eu acompanhava muito ele, pai da minha mãe. Mas assim, durante a minha infância, cara, algo que acho que vocês sabem, eu acho que principalmente sabem um pouquinho disso. Eu ia aos jogos do Itumbiara Esporte Clube e eu via ortopedista, acho que era Dr. Dimas, à época, sei lá, 25 anos atrás, talvez. E ele entrava, né, correndo ali para socorrer os atletas. Eu achava legal aquilo lá. E aí eu ganhei uma Bíblia, cara, na minha primeira comunhão. E eu tenho ela até hoje, inclusive. Hoje eu orei com ela, inclusive. Que legal, cara. Eu escrevi nessa Bíblia, Dr. Leonel José Faria Júnior, ortopedista. Isso foi antes de pensar em engenharia civil? Eu tinha 11 anos de idade. Tá lá, eu até datei, era alguma coisa de 1999. Que legal, cara. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Sabia? Não sabia disso. E, bom, mas isso aí ficou adormecido, né? Durante muito tempo. Porque logo eu me encantei por esse mundo da construção civil, pelas obras. E aí não tinha nada mais que saía da minha cabeça senão isso. Então, aí, 3 dias antes da data prometida para divulgação dos resultados, saiu o resultado vestibular, né? E aí a primeira coisa que eu fiz, na verdade eu não sabia que sairia naquele dia, porque foi prometido para acho que 26 de novembro e saiu dia 22. Mas aí, a partir do dia 20, eu já estava atualizando sempre, né? Para ver se saía. Aquela ansiedade vestibular, né? E aí, numa sexta-feira, dia 22 de novembro, se não me engano, saiu. E eu estava dentro do meu quarto. Eu queria ver sozinho esse resultado. Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia, fazer uma oração. Aí
Eu saí do quarto, fui até a sala, minha mãe tava lá, eu estava aqui em Itumbiara. E eu contei pra ela. Aí eu falei, mãe, passei. Passou em quê, Júnior? Falei, no vestibular, mãe. Mas o resultado não era semana que vem. Não, mas saiu hoje. Nossa, que bom. Ela abriu um sorriso, me abraçou. Aí eu falei, mãe, sabe em que lugar? Fiquei em sexto. Caraca. Aí ela, nossa, aquele dia você falou isso pra mim, hein? Lá em Uberlândia. Falei, pois é. Falou, você é custoso, hein? E foi muito bom. Foi um dia muito, muito legal. Tanto que eu lembro até a data, né? 22 de novembro de 2022, inclusive. E aí eu reativei a rede social, né? Acho que foi interessante, porque aí eu fiz uma postagem também. Acho que era importante pra mim aquilo ali, né? Porque fiquei tanto tempo com ela fechada, assim, sumido de todo mundo. E aí eu pude explicar de alguma maneira, pude dar esse feedback para as pessoas que eu gosto, mais importantes. E aí o Átila logo soube, foi uma das primeiras pessoas que me ligou. Não, você mandou uma mensagem lá com o nome, uns nomes assim. Do nada, já tinha muito tempo que ele não falava comigo, ele mandou uma mensagem. Eu vi que tava lá um PDF, né? PDF, ele, olha aí. E aí eu falei, cara, o que é isso, né? Aí, do nada, né? Aí pensei, sei. Tava saindo resultado de vestibular porque uma filha da amiga nossa tinha acabado de passar também. Passou junto com ele, colega dele, inclusive. E aí eu tava sabendo disso, falei, não é isso. Aí eu abri, falei, mandou o nome de alguém. Aí eu fui olhar o nome dele, velho. Eu catei o celular e liguei pra ele. Falei, que porra que é essa, cara? Você prestou medicina do nada e passou? Mas você não sabia nem que ele tava prestando. Não, ele não contou pra ninguém. Pelo menos pra mim, eu não sabia. Eu fiquei sabendo por murmurinhos. E aí já organizamos pra dar um trote nele ali. Falei, tem que merece um trote, né? Quem sabia era minha mãe e minha irmã. Só. E aí eu tive. Alguém comentou, falou, eu acho que ele tá estudando pra medicina, mas não comenta nada, não. Só que eu não lembro quem foi, não. Isso aí foi então foi. Comigo e com os amigos ali, nenhum. Foi um feeling muito bom, porque ninguém realmente sabia, não. Minha mãe e minha irmã sabiam apenas. Legal. Aí o Átila organizou o trote, né? Não podia passar em branco na vida dele, isso aí. Aí eu fui lá pra casa dele, né? Tomamos uma cerveja, foram vários amigos. Com certeza você foi convidado por algum motivo por onde você não. Eu sei não como pôde ir. E aí foi isso. Aí foi aí que eu peguei aquela conta de padaria que eu tinha feito anteriormente e botei em planilha mesmo, né? E aí eu tive que... Todo o tempo que eu vivi como engenheiro, como planejador, né? Como gestor, eu tive que fazer pra minha vida, né? Deixou de ser um orçamento pra obra e passou a ser um orçamento... Pra vida. Vida de medicina. E aí eu botei o nome, né? Projeto MED 72. 72 faz alusão à quantidade de meses que o curso dura, né? 6 anos, 12 meses, 72 meses. E aí eu lembro direitinho, essa planilha eu acabei de compilar ela no dia 3 de janeiro. Eu lembro que eu virei o ano fazendo isso. Foi muito bom pra mim, na sacada ali, os fogos e tal. E eu virei ano de 22 para 23 finalizando ela. Acho que dia 2 ou 3 de janeiro eu concluí. Você sempre gostou de investimento por pensar em longo prazo ou você já pensava uma possível transição? Pensava numa possível mudança de chave na sua vida? Não, mudança de chave eu já pensei. Eu já tive investimento de falar assim, cara, eu não vou gastar com tal coisa, mas eu gosto de investimento, mas porque eu quero me preparar para uma possível mudança de carreira. Eu fiz isso. E é legal, porque para você fazer medicina, você tem que ter uma grana legal para segurar, porque é integral lá? É integral. Então... não, como o meu foi tudo, assim, no estouro, né? Não foi nada planejado, principalmente a medicina, como eu falei anteriormente. Eu acho que eu já tinha alguma mentalidade, assim, de guardar. Embora não tenha sido muito, eu poderia ter guardado muito mais, mas eu vivi também. Uhum. Vocês sabem, eu levei uma vida muito boa, levo ainda, não reclamo de nada, mas eu aproveitei. O tempo que eu pude, eu aproveitei. Hoje é uma outra fase, né? E, felizmente, eu aproveitei, mas soube também economizar, investir e ter algo para me manter, me sustentar, né? Primeiro dia de aula, foi uma sensação de se reinventar, de iniciar de novo? O que passou na sua cabeça? Primeiro dia de aula de medicina. Cara, eu tava bem ansioso, porque depois de tanto tempo, né, 34 medicina e você tal... Tinha? Eu entrei... Na semana anterior é que eu fiz 35, né? Eu entrei, segunda semana eu fiz 35. Né? Foi na primeira, segunda semana eu já fiz 35 anos. E eu sou o mais velho dos 60 que entraram, né? Na turma 10 lá. Acho que tem um colega de 32, outro de 30, o resto é tudo 20 e pouco. Às vezes 18, entrou meninos até 17. Né? E, cara, eu achei muito legal. Foi muito importante pra mim. E, assim, de certa maneira, eu até
entendia um pouco eles, já entendo eles bastante, porque a vida toda eu contratei muitos estagiários para as obras, né? Então eu vivenciei essa juventude durante muito tempo, Então eu conheci bastante essa geração. Eu considero que é uma turma muito legal, um pessoal muito, muito bacana. Eu acho que eu me dou bem com eles. Gosto muito deles, acho que eles gostam de mim também. Embora eu seja o... Medo, não passou nenhum medo? Falar assim, cara, vou entrar de novo. Eu já tinha colocado na cabeça e foi com coragem. Como é que é? Ô, Rodrigo, eu vivo o medo, difícil, cara. cara. Não, eu vivo o medo. Cada dia é um desafio, é um dia a mais, né? Tanto que quando chega mês de fechamento, o fim do mês, eu faço meu fechamento, no meu controle de gastos. Cara, é um mês que, puxa, é um alívio, né? Eu sentia medo, ainda sinto, mas eu acho que a minha coragem é muito maior. Sempre foi. E aí me leva, tem gente, né? às vezes, que ouve, tem vontade de fazer uma transição de carreira, que tem medo, né? Medo o tempo todo. E não pode, igual você falou, não pode deixar o medo ultrapassar a coragem. É isso. Eu acho que o segredo é esse. Medo não... Acho que Não pode ninguém, parar. ninguém é desprovido de medo, né? Mas aí você tem a coragem ao seu lado. Se essa coragem for menor que o medo, você não anda, né? Você não evolui. Mas se você tiver mais coragem... Coragem junto com a organização, não é só questão de medo e coragem, né? Acho que organização... A coragem sem organização vai meter os pés pelas mãos. Com certeza. Planejamento, né? Muito importante. Planejamento. Legal, cara. Que bacana. Nada? Show. Vamos puxar, depois eu corto essa parte. Tá bom. Tá. Como foi a família? Isso aqui eu já perguntei, né, velho? Já passou dessa parte, já. Durante a medicina, o Leonel, conta pra mim o seguinte. Eu tenho curiosidade, porque eu sou engenheiro também. Antes de entrar nisso aí, só pra emendar o outro. Vou fazer uma pergunta pensando nessa questão de conselho. Porque tem muita gente que tá na situação dele ali. Exato, cara. Essa virada de chave na sua vida, esse momento de coragem, de largar uma carreira, uma estabilidade, para ir em busca de uma, vamos falar, de um desafio, e depois outro desafio maior ainda, que seria se preparar e acabar entrando na medicina. Para as pessoas, às vezes, que estão ali naquela indecisão, naquela vivência, querendo almejar algo diferente, outro caminho para a vida, outro rumo, o que você pode dizer dessa experiência que você teve, que você viveu? Se você faria de novo isso, se faria de uma forma diferente, ou para a pessoa às vezes se preparar, não só para encorajar, tomar decisões, porque hoje em dia a gente vê muito na internet, você não está satisfeito em tal coisa, para e vai mexer com a internet, vai vender no digital, vai fazer alguma outra coisa, mas largar uma empresa grande na área da engenharia, que você já estava consolidado, chegou num ponto muito legal, já tinha uma qualidade de vida assim, acima da média, para começar na incerteza de novo. Receita de bolo, na prática não existe, né? É muito fácil falar para largar e não é fácil. Eu também não posso iludir as pessoas que estão ouvindo, assistindo isso aqui, de acharem que é uma situação fácil, uma decisão fácil, não é, né? Mas eu acho assim, a gente falou um pouco sobre religião, né, Rodrigo? E acho que tem muita fé envolvida também, muita sensibilidade de enxergar sinais, de ter essa percepção de onde te cabe, onde não te cabe mais. Né? Aquela mensagem da minha mãe, né? O que eu escrevi na Bíblia. Cara, e acho que tudo isso é importante, né? Fé é muito importante, cara. Acho que a gente tem que se apegar a algo assim para entender que... Você é católico? Sou católico. Praticante? Não sou praticante do ponto de vista de ir à igreja, mas eu oro todos os dias, né? E acho que o mais importante eu tento ser justo, tento ser honesto o tempo todo, correto com as pessoas. Acho que até mais do que ir à igreja todos os dias, acho que isso é mais importante, né? Seguir os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, né? Então é isso que eu tento, pelo menos. Você pediu um sinal para Deus? Você pedia para Deus alguma coisa? Algum direcionamento? Teve dúvida? Falar assim, cara, é isso? Será que é isso mesmo? Rodrigo, eu sempre agradeci muito. Eu mais agradeço, nas minhas orações, eu mais agradeço do que eu peço. Uhum. Claro que eu peço, pelo menos o básico, né? Mas eu mais agradeço por tudo que eu já vivi e, obviamente, por tudo que eu vou viver, porque eu sei que existem planos para mim também, né? E... Cara, dúvida em relação a quê, Rodrigo? Eu não entendi a sua pergunta, desculpa. Dúvida em relação à decisão? Porque é difícil, cara. Não... Não é fácil, não. As pessoas também julgam muito, né?
As pessoas julgaram na sua época as suas decisões, que você não contou pra muita gente, né? Rodrigo, aí que tá. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né? Eu sabia que... Se contar, Porque, todo assim, mundo fala, né? em casa já foi um pouco assustador, né? Pra minha mãe, tão conservadora. Mesmo ela tendo mandado aquela mensagem, eu acho que nem ela acreditava que eu fosse tomar uma decisão dessa, né? Você tinha um preparo, por exemplo, para caso não passasse na prova para medicina? O seu plano seria continuar estudando para medicina ainda? Você não tinha pensado nisso ou você pôs o jogo para tudo ou nada ali? Ah, Tila, eu fiz um all-in. All in. Legal. Eu não passava pela minha cabeça não dar certo. Se não desse certo, se eu não entrasse agora, Talvez você repensasse. eu acho que não, mas eu não consigo. Como eu não vivi essa experiência, eu não consigo explicar como seria a minha reação. É difícil eu responder essa pergunta pra você agora. Legal. Mas eu Porque não tinha. aconteceu, né? Não passou na sua cabeça acontecer. Não, eu apostei tudo ali e eu vivi pra aquilo. Vivi 100 dias pra aquilo. Com exceção de estudar, eu não deixei de ir à academia, que era algo que era importante pra mim, que eu sabia que faria bem. Eu não deixei de dormir bem e não deixei de comer bem. Então, o básico eu fiz. Eu me cerquei disso, né? E de oração todos os dias. Eu acho que foi isso. Foi uma pêntade aí, né? Isso é uma das coisas que mais me encanta, cara, nessa atitude, porque as pessoas hoje estão muito imediatistas. Elas querem tudo pra ontem, né? E não quer dar um passo atrás pra dar 2 lá na frente. E foi o que você fez. Você deu mais do que 2 passos pra trás. Focou, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é o foco é força e distração destrói. Você tirou todas as distrações, focou 100% naquilo e independente do que estava vivendo o mundo, passando, você focou naquilo que você queria. E me cerquei daquilo que era importante pra mim. Exato, cara. Exato. Que legal. Isso é um ensinamento pra muita gente, cara. Ainda mais a geração de hoje em dia que tá muito imediatista, que não quer dar um passo atrás pra dar 10 lá na frente. Ninguém quer, cara. Hoje em dia tá muito difícil isso aí. Falar pra pessoa, pensa a longo prazo, olha pra frente e tal, segura um pouco e vai. É difícil. As pessoas não querem, não. Parabéns, cara, pela atitude. Não, eu queria dizer que eu já tinha orgulho dele antes, como engenheiro, e agora muito mais. Por ter uma puta história de vida em questão de largar uma coisa que já era certa para ir para uma outra área totalmente diferente. Virar a chave e continuar empenhado. Isso aí é legal, cara. Porque assim, quantas vezes eu vou falar por mim, cheguei na medicina, mas antes eu não queria ir pro lado da medicina, tá? Talvez no início, lá quando eu tava começando a decidir, minha vontade era ser professor de matemática, mas eu já tomei um corte ali que não poderia ser professor de matemática, aquilo ali mexeu comigo e acabei hoje estando na medicina, talvez por uma força maior, talvez por Deus, talvez por algo me espera lá na frente, tenha me trazido até aqui, sou muito feliz como médico. E assim, já pensei algumas vezes em desistir, em tomar outro rumo, e cara, ter coragem para fazer isso é para poucos, tá? É louvável, louvável. Exatamente. Cara, eu tenho uma curiosidade. Como eu sou engenheiro, o que a engenharia te ajudou no seu perfil profissional de hoje dentro da medicina? Não pro vestibular, que ajuda muito na parte exatas, né? Mas dentro da medicina, que é muito diferente, né, cara? Sempre que me perguntam o que eu sou, eu faço questão de falar que eu sou engenheiro, antes de mais nada. Eu tenho certeza que daqui a 4 anos, quando eu tiver um CRM na mão, antes de eu ser médico, eu sou engenheiro. Eu me orgulho muito disso, da minha trajetória, do que eu aprendi e dessa área, né, da ciência. Cara, a engenharia é uma escola, né, Rodrigo? Eu acho que ela é base para a vida. Eu não estaria, eu repito, eu não estaria aqui não fosse a engenharia. E aí eu não estou falando nem de financeiramente falando. Eu me refiro a método, a planejamento, a decisão difícil, a tomada de atitudes rápidas que surtem efeito, Raciocínio lógico bem rápido. raciocínio lógico, a criação de planilhas. Isso tudo vem lá de 2006, quando eu entrei na engenharia, né? A engenharia me mudou, o trabalho me fez assim. Então, a engenharia... Eu entendo que ela é primordial na minha vida, ela é essencial, vai continuar sendo até o final. Porque eu aplico ela demais no meu dia a dia, tanto na faculdade, quando eu tenho aulas práticas, quando eu vou...
parte de recursos humanos, gestão pessoal, isso é muito importante, né? A lida com o paciente. Embora eu não atenda ainda propriamente dito, mas eu já tenho algumas experiências práticas com isso, já lido com o paciente não como médico, mas como estudante. E eu tenho chances ali de colocar aquilo que eu aprendi, né? Nessa parte de gestão pessoal, de pessoas, essa parte de conversar, de tentar reverter uma situação e tentar amenizar, às vezes não na técnica, porque eu ainda não tenho ela, mas amenizar o sofrimento, tentar acalmar aquela pessoa ali. Isso da engenharia me deu, por incrível que pareça. Não é uma ciência humana, mas a engenharia te acredita a isso. É porque na engenharia você começa a liderar pessoas, né? Liderar time. Eu ia falar assim, não sei se é bem por aí, mas talvez a sua experiência na engenharia como trabalhador na empresa, principalmente coordenando muitas pessoas e lidando com pessoas o tempo todo, tenha te facilitado isso. Não sei se na faculdade você... A faculdade é Vocês mais dois são raciocínio engenheiros, lógico, né? Eu não posso falar dessa parte, mas talvez a parte prática te credenciou para chegar nesse ponto hoje. E não a parte da faculdade em si, entendeu? A parte da faculdade, pelo menos é o meu ponto de vista, entendeu? Faz sentido. Mas a Lidar parte com da pessoas. faculdade é Lidar mais com pessoas pra é difícil. velocidade de aprendizado, né? Raciocínio lógico. Isso é nítido na engenharia. E a parte de pessoas é no trabalho, cara. Você Tem razão. liderar pessoas aí, liderar, apesar que a classe de pedreiro e tal, tem ego também. Tem conflito, tem discussões, né? Eu acredito que deve ter tido. Pelo menos eu já passei por isso. E você tem que resolver conflito, cara. A gente aprende muito a tratar com pessoas. Isso é legal. E na engenharia a gente pega um público mais carente, embora extremamente talentoso, que é o chão de fábrica, a mão de obra, né? A gente lida com estagiários, estudantes, jovens, que logo serão engenheiros. A gente lida com alto escalão da empresa, direção executiva. Então, assim, a gente veste várias máscaras no mesmo dia, né? Então tem essa troca. Essa flexibilidade, né, cara? Então, aí o meu ensino médio foi dedicado à engenharia, né, cara? Era isso que eu queria e medicina realmente ficou adormecido. Não pensava nisso mais. Durante o ensino médio já estava decidido em engenharia civil. Já. A parada da medicina foi durante a infância, pré-adolescência ali. Depois disso... Por que engenharia? Pois é. Quando o tio da construção? O meu avô, acho que eu gostava de ir às obras. Minha mãe pedia para eu levar lanche. Às vezes eu ajudava minha mãe a descarregar carro com alguma tinta, saco de cimento, algumas coisas assim, né? E eu acho que eu fui pegando afinidade por isso. Mas aí eu também tinha afinidade por exatas, né? Eu gostava muito de matemática, física. Um pouquinho menos de química, mas gostava também. E aí juntaram essas coisas e eu falei, engenharia que eu quero, né? E aí deu certo. Saí do terceiro ano, já, na 2006 eu estava dentro da UFO. E veio a inspiração da família, que sua irmã também é engenheira civil, né? Sim. Interessante tocar nesse assunto aí, né? A Cíntia, ela entrou 6 meses antes de mim. E aí é que a parte bacana. A Cíntia é minha veterana na engenharia civil lá na UFO. Ela é da turma 70, eu sou da 71. Então ela me deu trote, foi bem engraçado a época, né? Era bem... E aí a gente acabou trombando durante o curso de engenharia, né, Rodrigo? Sabe como é que é? Sempre. Aí, né? E aí nós formamos praticamente juntos, a Cíntia e eu. E essa empresa na qual eu trabalhei durante 12 anos, a Cíntia também trabalhou durante os mesmos 12 anos. Eu entrei, acho que poucos meses depois ela entrou. Eu saí, poucos meses depois ela saiu. É bem bizarra a nossa história, assim. Já estavam quase na condição de sócio da empresa. Mas estavam bem, com certeza. Foi... Isso eu lembro. Cara, e a engenharia, assim, voltando agora na faculdade, né? O curso é muito bacana. Foram 5 anos e meio, ou 6, Ou eu 7. formar. Não. Mas foi muito bom. Foram várias fases. Eu tive as fases quietinho, a fase que eu comecei a beber, comecei a festar. E aí logo eu comecei a estagiar também. Aí eu mais matava a aula do que eu ia dormir, ia trabalhar. Mas foi muito importante, eu não me arrependo de nada disso. Eu vivi realmente a engenharia. E isso me credenciou também a sair da empresa, da faculdade de empregado, né? Isso foi muito bacana. E ali... Na empresa foram 12 anos, né? Eu comecei como estagiário, depois auxiliar de engenharia, engenheiro e, por fim, eu tive esse cargo de coordenação de obras. E sempre vivendo com a minha irmã também, né? Porque ela também vivenciou isso na mesma empresa que eu durante todo esse tempo. Então, a gente sempre se encontrava, se esbarrava, trocava ideia. E muitos amigos também que formaram comigo, né? Que, inclusive, também saíram bem perto de mim, né?
foi uma história muito legal. E trilhar esse caminho junto, sua irmã, mesma trilha, assim, de cargos e funções? Sim, praticamente No junto. final tava o mesmo cargo, assim? A Cíntia, inclusive, é interessante porque a Cíntia foi a primeira mulher a ter um cargo de coordenação de obras no Brasil, dessa Caraca. empresa, né? Então, ela foi promovida antes de nós todos, né? Vários homens ali, e ela foi promovida antes de nós todos. Foi muito, muito legal essa época, né? Ela ficou no cargo, acho que quase 3 anos. E depois nós que fomos vindo, tentando alcançá-la. É bom que vai trocando figurinha, né? Os dois irmãos moravam junto? Moramos juntos durante um tempo, principalmente em Uberaba. Parabéns, Cíntia. Depois a gente vai fazer um corte, mas parabéns, Cíntia. Você foi uma empata foda, muito foda. E... acho que é isso. Essa foi a estrada aí da engenharia. E quais foram os primeiros sinais que te fizeram pensar nessa possibilidade de transição de carreira? Pois é, cara, eu não, assim, foi um período maravilhoso da minha vida, me deu condições de estar aqui, onde eu estou hoje, né? De tomar essa decisão. Claro que não envolve só isso, né? Envolve também muita coragem, muita fé, enfim. Mas, cara, acho que da mesma maneira que os meus colegas, que a minha irmã, nós sentimos que não era mais aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente queria. Talvez não era mais o momento de nós permanecermos ali, sabe? Era uma insatisfação financeira? Não, de maneira alguma, pelo contrário. Era Perdeu no o trabalho? tesão. Era um perda de propósito? Estávamos todos muito bem encaminhados, com um grande futuro, por ser uma grande empresa, né? Mas Mas, perdeu o tesão de estar fazendo aquilo ali e tava monótono, não via futuro. cara, também não. Eu acho que empresas mudam, né? E principalmente o mercado de hoje, assim, tão... A natureza acirrado, muda, né, cara? né? É a única certeza que a gente tem. Então, a cultura interna dessa empresa, e acho que de qualquer outra, ela tende a transicionar. E aí, assim, cara, quem não tá satisfeito, quem acha que não vai se encaixar naquela ideia, cara, acho que o correto é se retirar. Né? Uhum. E eu acho que, assim como eu, várias outras pessoas fizeram, e certamente É o as mais pessoas... honesto, né? Certamente as Não. pessoas novas que ficaram se adaptaram e estão conduzindo as coisas aí da maneira como tem que ser, né? E você falou da sua irmã. Ela teve influência nisso também? Vocês chegaram a conversar, a decisão foi mútua ou aconteceu junto sem ter esse preparo? Cara, a minha decisão foi bem unilateral. Eu tomei essa decisão e acho que a Cíntia me conhece muito, ela já tinha entendido que eu não queria, né? E foi bem rápido. Quando eu tomo uma decisão, ela é permanente, eu não sou de realmente voltar atrás, eu sou bem decidido. Penso bastante, mas quando eu me manifesto, já é o final, é a minha palavra final. E já tinha sementinha lá, né? Você falou da medicina lá atrás, quando era criança, um sonho, adormecido. Sim, mas acredito, Rodrigo, que não foi nesse momento que Você não pensou nisso? isso voltou à tona. Não tem nada a ver. Você não saiu da empresa pensando em fazer medicina? Não, eu vou Que até legal, cara. comentar daqui a pouco, você vai entender até melhor do que isso. E aí, assim, acho que depois que eu saí também, que vários amigos tinham saído, a Cíntia enxergou também que acho que não era o momento para ela mais. E aí, cara, dando seguimento aí na sequência cronológica, estávamos na maior construtora da América Latina. E já tínhamos, cara, um tempão de casa e conhecíamos todo mundo, já tínhamos bastante respaldo. Pelo menos na minha cabeça, o que passou? Eu acho que não é hora de recomeçar numa outra empresa com um padrão certamente abaixo dessa da qual eu estou saindo. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar várias possibilidades, até concurso público passou pela minha cabeça. Porque eu tinha tempo, eu tinha alguma condição de me manter. E aí eu fui estudar, fui pensar, fui procurar, conversar com pessoas também. Mas sempre na minha. Eu gosto de fazer as coisas muito também no meu íntimo, né? Eu acho que isso é importante. Pelo menos eu acho que isso é importante para mim. Se não funciona para outras pessoas, eu entendo perfeitamente. Mas para mim, acho que é interessante sempre tratar as coisas com muita cautela, no meu íntimo mesmo, né? Na minha descrição. E aí eu falei, eu vou empreender. Eu tomei a decisão de empreender, só que aí faltava decidir em quê. Aí eu falei, cara, não vou começar pela construção civil, não. Porque eu já tenho
um negócio à parte com um amigo aí. E eu acho que não vou conduzir isso sozinho, não. Eu vou procurar uma outra coisa. E aí eu fui procurando franquias, né? Das mais variadas, para empreender mesmo, para usar o dinheiro e tentar investir, né? E aí nós encontramos uma franquia em Uberlândia que já estava praticamente fechada. Estava fechada, na verdade. Nós compramos ela, mas com o intuito de reestruturá-la, né? E de repente até repassar no futuro próximo, ou não, ou Comprar até barato, vender caro. prosseguir. E era franquia de quê? Era estética automotiva, né? Legal. E aí nós reestruturamos ela, né? Organizamos isso aí. Mas assim, aí é interessante que foi bem nessa época que aconteceu o Plim, né? Que o Rodrigo perguntou há pouco. Numa conversa de família, minha mãe falou lá no grupo. Antigamente você falava em medicina. Por que você não estuda medicina? Ainda dá tempo. As palavras não foram bem essas, não. Eu acho que foi assim. Faz medicina. Dá tempo. Minha mãe é curta e grossa, né? É muito engraçado. Um beijo, tia Marlene. E aí eu falei assim... Aqui, né? Eu não falei. Eu pensei. Por que não? Eu não sou pai. Ainda não sou casado. Felizmente, não tenho dívidas. Aí eu comecei a fazer conta. E aí me remeteu àquele passado, né? Aquela história que eu vivi lá atrás. Lembrei da Bíblia que eu tinha. Poucos dias depois eu mandei uma mensagem para minha mãe, aquela Bíblia está guardada ainda. E eu esperei ansiosamente. Da frase que você tinha escrito? Décadas que eu não mexia nessa Bíblia. Décadas que eu não Falou, tocava meu filho, ela. já que você tava um pouco perdido agora, pega essa Bíblia aqui, vai rezar um pouco. Mãe sabe de tudo, é complicado. Não é só a mãe, não, é Deus, cara. E aí eu esperei ansiosamente pelo retorno positivo dela, né? E sim, ela tinha a Bíblia. Aí a hora que eu vi aquela Bíblia lá, quando eu fui a Itumbiara, vim a Itumbiara, né? Eu peguei e vi lá, né? Eu tinha escrito com a caneta. Aquelas canetas até, eu lembro direitinho, uma caneta, ela soltava bastante tinta. Ela até meio borradinha, assim. Doutor, abreviado, Leonel José Faria Júnior, entre parênteses, ortopedista. E aí, uma folha antes, tinha lá, minha mãe, com a letra da minha mãe, presente, testemunho, 10 mandamentos. Porque, agora eu vou falar isso também, né? O padre chamou, eu era catequista, o padre chamou lá na frente quem sabia falar os 10 mandamentos. Aí eu peguei, levantei a mão, né? Amostradinho. Aí ele, vem cá então. Ali na catedral, Padre Nazir. Os antigos aqui de Itumbiara vão lembrar disso. Saudade, Padre Nazir. Aí ele me chamou lá, ele falou assim, mas... Corintiano, né? Muito. Foi vizinho meu há muito tempo. Ele falou o seguinte, mas eu não quero os 10 mandamentos assim, fácil não, porque eu vou dar um prêmio aqui. Eu quero de trás pra frente. Meu... Aí eu fui lá e mandei, de trás pra frente. Ele falou, você ganhou uma Bíblia. É essa a Bíblia. Que legal, cara. E aí, umas folhas antes de eu ter escrito lá, minha mãe escreveu presente, testemunho, 10 mandamentos e a data lá, 1999. E aí foi isso. Aí eu comecei a... Você tinha quantos anos, 99? 11 anos. 11 anos. É. Velho, né? Bem velho. 8, caraca. Aí eu comecei a procurar algumas opções, né? Eu não sabia da Unicerrado, em Goiatuba. E casava muito com o que eu queria, que eu sempre quis. O Átila sabe disso, sempre quis voltar para mais perto. Eu sou muito bairrista, né? Eu gosto muito de ficar perto da família, dos amigos e tal. Por mais que eu não os veja muito. Não sei se por aí, Não não. procede não, né, Átila? Mais a família, né? E aí, eu fiz contas, né? Me organizei, me planejei e falei, cara, isso aí era julho 22. Julho 22. E as inscrições pro vestibular da Unicerrado abriam em agosto, se não me engano. Eu falei, acho que a conta fecha aqui. Por mais que, de repente, eu não comece com uma projeção legal, às vezes eu consigo trabalhar isso aqui para reverter isso, né? Foi o que eu comentei com vocês, né? Que eu tinha um plano de gasto mensal que não atendia aquilo que eu precisava. Mas que com algumas atitudes, algumas medidas, né? Eu poderia, sim, até ultrapassar, né? E aí foi, em agosto eu fiz a inscrição pro vestibular, aí comecei a estudar. E aí eu fechei meu Instagram, a gente tava até comentando isso há pouco, né? E você tinha quantos anos nessa transição? Foi agora, há 2 anos, né? Tinha 34. Ele ainda falava assim, muitas vezes, ele já tava falando pra mim nesse mesmo ano aí,
Ainda vou te dar orgulho, meu irmão, ainda vou te dar orgulho. Eu falei, pô, você é demais? Você já vai torcer pro Palmeiras agora? Mas o Átila não entendia, né? Mas eu não tinha ideia de que ele ia pra medicina, entendeu? Eu acho que ele nem Mas você já imaginou. tinha essa ideia. Já Sim. tava com a ideia, já. Isso aí eu já tinha definido. Isso aí era julho, agosto, Você né? já Quando eu tava já tava... estudando. Sim. Porque eu acho que o Átila Mas- mandava mensagem, ô, cadê você? Você É. saiu do Instagram, o que foi? O cara pensou, agora é, né? Leonel, eu sei que muitas pessoas que sabem da sua história ou que vão visualizar esse vídeo ou esse podcast aqui, tem muitas pessoas que pensam, têm ansiedade ou, não sei, um sentimento de mudança de vida. Se você tivesse de frente uma pessoa como essa, que tem essa vontade, tá em cima do muro às vezes, o que você falaria para essa pessoa? E primeira pergunta, né? Algumas pessoas já te procuraram sobre isso? E se tiver oportunidade, agora você tem de oportunidade de falar para essas pessoas, o que você falaria para uma pessoa que tá pensando? Sim, várias pessoas me procuraram depois que souberam da minha história. Até porque essa área da medicina ela é muito cobiçada, né? Tem muitas pessoas que nascem com esse sonho e vivem ele e de repente migram para uma área da saúde, mas que não é a medicina especificamente. Ou às vezes pessoas que não têm nada a ver com a medicina, como eu não tinha, e procuram pela medicina depois, né? Uhum. Depois de mais experientes. Cara, eu sempre gostei muito de ser incentivador de pessoas. Na minha carreira na engenharia, eu gostava muito de conversar com os meninos, né? Especialmente os estagiários. Eu tinha um carinho especial por essa equipe de estagiários. E eu sempre fui muito encorajador. Eu tentei sempre ser muito encorajador. Então, é exatamente isso que eu fiz na minha carreira de engenharia, que eu me orgulho muito de ter feito isso, que eu tentei fazer quando essas pessoas me procuraram, né? Esse ano passado. Claro, eu acho que essa decisão não é fácil e ela exige muita análise, exige muito conhecimento de causa para se tomar. Então, da mesma maneira que eu sempre as encorajo, eu também peço para que elas sejam analíticas, né? Porque é uma responsabilidade, né? O que você vai falar ali. Com certeza. E existe sempre um ecossistema atrás, né? Tem famílias envolvidas. Não é só a pessoa, né? Às vezes a pessoa até é casada, às vezes é mãe, é pai, né? Às vezes tem dependentes. Então, essa decisão ela precisa ser muito calculada. Mas eu encorajo as pessoas a fazer contas. Porque eu acho que vale a pena. E eu não estou falando vale a pena de dinheiro porque eu não estou pensando nisso. Porque senão eu ficava onde eu estava. Para mim não fazia diferença nenhuma. Mas se existe um sonho da medicina, se existe uma vontade de criança, se existe uma vontade que nasceu ali agora, né? Ou se existe um gatilho lá de trás, como foi o meu caso, eu encorajo. Eu sempre encorajo essas pessoas a analisarem, a fazerem contas e verificarem se realmente isso é para elas. Porque eu acho muito interessante, eu acho um caminho muito legal, muito bacana. Que legal, cara. Eu vi uma mensagem que fala muito sobre essa mudança, né? Que a única certeza da vida na natureza é a mudança. E às vezes a gente, ser humano, tem uma dificuldade de aceitar, né? Pela ignorância, de não entender que somos parte da natureza. Então, a única certeza da vida que a gente tem é a mudança. A gente muda o tempo todo e tá tudo bem mudar, né? Lembra lá da inércia da física? O Átila é bom em física também, apesar de médico, ele é ótimo em física. Pessoas têm muita dificuldade de sair da inércia, né? Sair da inércia. Às vezes elas estão paradas, têm muita dificuldade de sair, de se colocar em movimento. E ao mesmo tempo, pessoas que estão embaladas têm dificuldade de parar, né? Mas essa dificuldade é mais dolorida nessa saída da inércia. Porque depois que você se coloca em movimento, ou depois que você retroage para recomeçar, fica mais fácil. Não fica fácil. Vamos lá, fica menos difícil. Menos difícil. Então, mais difícil é sair da inércia. E você se torna mais forte, né, cara? Com certeza. Teve um cara que falou numa palestra pra mim, foi o Samiraj. Já ouviu falar dele? Sim. E ele falou no final da palestra, porque o padre perguntou pra ele o que você pensou quando foi fazer a transição de carreira, porque ele era juiz e hoje ele é professor. Ele pediu a exoneração da carreira dele. E aí ele falou que ele teve uma conversa com ele mesmo. Uma conversa que ele estaria com 80 anos e olhando pra vida dele, como foi lá naquela tomada de decisão.
E quando ele teve essa conversa, ele teve a coragem de tomar essa decisão. E ele pensou assim, como se ele tivesse 80 anos, né? Cara, como você foi corajoso de tomar essa decisão? E aí ele foi e tomou. Independente do que foi. Independente de o que aconteceu lá na frente. Então isso encorajou ele de realmente tomar a decisão. Legal, hein? Isso é muito legal. Um déjà vu. Tipo um déjà vu. Muito doido. Cara, tomar decisão, eu acho que é o primeiro passo. Mas às vezes decisões são tomadas, mas as ações não são realizadas. Eu acho que agir é o caminho, né? Não adianta, decidir, beleza. Depois, hoje, amanhã, quando? Acho que a ação é o que te diferencia de ser quem você é hoje pro Exatamente. você mais foda lá na frente. Então, acho que você tomou muitas decisões, você enfrentou muitos processos nesse caminho, mas a ação sua foi, assim, absurda. Foi espetacular. Vamos dizer. Na sua área você tem muito exemplo, né, Art? Que todo mundo toma a decisão. Vou começar na segunda-feira a minha dieta. E nunca vai. Eu até brinco e falo assim, não é questão de querer. Querer todo mundo quer mudar, todo mundo quer melhorar. Se você montar uma banca ali na praça e todo mundo que for passar, você tem que entrevistar e perguntar essa pessoa se essa pessoa quer perder peso, se ela quer entrar em forma, se ela quer ganhar dinheiro, cara, 100% vai dizer que sim. Mas o que diferencia isso das outras pessoas, que são talvez decisões tomadas, falar que quer, não é querer, é mostrar mesmo que você quer. E só tem um jeito de mostrar que você realmente quer alguma coisa, que é agindo, mudando, Ação. realizando, ação. A ação é muito mais Exatamente. importante. É. Tem muita gente que faz as decisões antes do ano novo, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou e nunca vai. Deixa uma dieta pra próxima Isso segunda. é a grande maioria, cara. Essa parada de escolher uma data. Um projeto pra semana que vem, pro mês que vem, depois do Exato. feriado. Isso de escolher data já é preditivo que não vai dar certo, né? Não vai, cara. É pra ontem. Por isso que você tá aqui hoje. Pela sua história, Legal cara. demais, E parabéns. E pela nossa amizade. E pela nossa amizade também. Parabéns. Bom, é isso. Bem-vindo, né? Bem-vindo mais uma vez. E te agradecemos aí pela presença. Queria agradecer especialmente a presença do Leonel hoje aqui no Big Talks e dizer que eu ainda tô um pouco chateado com algumas ações recentes dele de afastar dos amigos. Não só da minha amizade, mas de outros amigos também. E que ele tá devendo quanto a isso, tá? Tô cobrando aqui. Encontrou um grande amor, Atila, né? É normal acontecer E isso. queria também agradecer, além da presença dele aqui, agradecer pela amizade dele e pelo bem que a amizade dele proporciona na minha vida, por tudo que eu já cresci com ele, já desabafei com ele e tive a experiência de trocar uma ideia com ele e me ajudar, às vezes, a ver um caminho diferente ou um Ponto de vista diferente, ponto né? de vista diferente, um outro jeito de agir, de pensar, de acalmar ou simplesmente aceitar aquilo. E o Leonel é um cara que sempre soube ouvir muito. E, assim, nesse sentido, talvez eu tenha muito a aprender com ele ainda, tá? Eu acho que eu posso contribuir um pouco na formação da medicina dele, mas como ser humano, como pessoa, eu aprendo muito com o Leonel. A vida inteira aprendi muito com ele. E queria agradecer não só pela presença dele aqui, mas pela oportunidade de ter a amizade dele na minha vida. É isso. Isso. Se eu falar, eu vou chorar. Então eu queria deixar claro que eu já sou, né? Você já contribuiu, porque no primeiro período eu já fiz estágios com você na UPA e tal. E outros virão, né? Daqui 4 anos eu volto com o CRM na mão e a gente conversa novamente. Aí sim, hein, cara. Eu só espero que não seja daqui 4 anos a conversa, porque tá complicado encontrar ele. E, Hanna, dá um tempinho pra ele aí. Libera o menino do cativeiro. É isso, obrigado, cara. Obrigado de coração. Obrigado, Leonel. Valeu. Show de bola a conversa A hoje. honra estar aqui. Sucesso no projeto de vocês. Hein? Valeu. Obrigado. Obrigadão, valeu. Valeu, Rodrigo. Mais uma vez, excelente oportunidade de dividir essa mesa com você, cara. Com certeza, cara. Obrigado. Cada vez mais apaixonado Mais nesse inspirado. processo, cara. E quem puder sempre ajudar a gente com curtida, compartilhamento, feedback, a gente tá de portas abertas para receber todo tipo de informação, tá bom? Indicações de pessoa também. Exatamente, Possam vir com convidados. histórias interessantes igual a do possam Leonel, ter- hein? Convidados que vocês possam indicar pra gente que tem histórias legais, histórias de vida, de superação, de perdas, de processos, de enfrentação. Que tiveram algum momento de ação ou de aprendizado que possa contribuir ou contar, que pra gente seja uma história inspiradora para outras pessoas, mas às vezes divertida, engraçada, que tenha algo a acrescentar, que seja legal pra gente debater e conversar aqui. As portas estão abertas. As indicações também.
Valeu, pessoal. Obrigado Obrigado e mais tchau. uma vez.